Algumas casas parecem completamente normais por fora, mas quando a polícia entra para investigar, acaba encontrando coisas que ninguém imaginava. Um exemplo é o caso de Aileen Wuornos. Durante anos ela viveu nas estradas da Flórida, abordando homens que paravam para ajudá-la. O que eles não sabiam era que aquela carona era a última, mas antes de entender o desfecho desse caso, veja agora o que a polícia encontrou dentro da casa de Fred West e Rosemary West, em Gloucester, um lugar que parecia comum, até começarem a escavar o quintal. A história de Fred e Rosemary West começou no fim da década de 60, na Inglaterra. O país vivia um período de mudanças culturais, crescimento econômico e muito otimismo depois da Segunda Guerra. Mas em Gloucester, uma cidade tranquila, algo bem diferente estava acontecendo longe dos olhos do público. Fred West nasceu em setembro de 1941 em uma família de fazendeiros. Desde jovem, já era visto como uma figura problemática. No início dos anos 60, ele deixou a casa da família depois de admitir ter cometido violência contra a própria irmã mais nova. O caso chegou a ser levado à justiça, mas acabou não avançando porque a vítima não compareceu ao tribunal. Pouco tempo depois, Fred se casou com sua primeira esposa, Catherine Costello. Ela já estava grávida de outro homem quando os dois começaram a viver juntos. A filha nasceu em 1963 e recebeu o nome de Charmaine. O casal ainda teve outra menina, Anne-Marie. Com o tempo, o relacionamento se deteriorou, marcado por brigas e comportamento violento de Fred. Foi nesse cenário que, em 1969, Fred conheceu Rosemary. Ela tinha apenas 15 anos e era 12 anos mais nova que ele. Mesmo assim, os dois rapidamente iniciaram um relacionamento. Segundo relatos posteriores, o casal descobriu que compartilhava interesses e fantasias bem incomuns, o que acabou fortalecendo a ligação entre eles. Quando Rosemary completou 16 anos, ela foi morar com Fred e as duas filhas dele. Pouco depois, nasceu a primeira filha do casal, Heather, em 1970. Naquele momento, Fred chegou a passar alguns meses preso por um caso de furto, deixando Rosemary sozinha em casa com as crianças. Durante o período em que Fred estava preso, ocorreu um episódio que marcaria o início de uma série de acontecimentos graves. Charmaine, filha de Fred com sua primeira esposa, acabou perdendo a vida dentro da casa. Depois que Fred deixou a prisão, ele teria escondido o que restou da menina sob o piso da cozinha. A partir daí, a situação ficou cada vez mais estranha dentro daquela família. Pouco tempo depois, a primeira esposa de Fred apareceu procurando notícias da filha, mas ela também desapareceu. Nos anos seguintes, Fred e Rosemary se casaram oficialmente e se mudaram para uma casa que ficaria famosa, o número 25 da Rua Cromwell, em Gloucester. O lugar parecia comum por fora, mas com o tempo se transformaria em um dos endereços mais assustadores da história criminal britânica. Enquanto criavam seus filhos, ao todo, seriam 8 crianças na casa, os dois mantinham uma vida cheia de segredos. Relatos posteriores indicam que os filhos viviam em um ambiente de violência constante. Além disso, o casal começou a atrair jovens mulheres para dentro da casa. Algumas eram conhecidas da família ou pessoas que alugavam quartos no local. Outras eram levadas até lá por Fred. Foi dentro dessa casa que ocorreram muitos dos crimes ligados ao casal. O porão do imóvel acabou se tornando o cenário de situações extremamente violentas. Segundo investigações posteriores, as vítimas eram levadas até lá e mantidas presas por algum tempo antes de desaparecerem. Uma das primeiras sobreviventes conhecidas foi Caroline Owens, uma babá de 17 anos. Ela foi atacada dentro da casa, mas conseguiu escapar e procurar a polícia. Mesmo assim, o caso acabou não avançando totalmente, porque a jovem não quis testemunhar no tribunal. Sem provas suficientes, Fred e Rosemary receberam apenas punições menores e continuaram em liberdade. Pouco tempo depois desse episódio, uma série de desaparecimentos começou a chamar a atenção. Em 1973, uma jovem chamada Linda Goff, de 19 anos, desapareceu após visitar a casa dos West. No mesmo ano, outra vítima foi Carol Ann Cooper, de 15 anos. Nos anos seguintes, outras jovens também sumiram após terem contato com o casal. Entre elas estavam Lucy Partington, Alison Chambers, Shirley Robinson, Therese Siegenthaler e outras mulheres com idades entre 15 e 21 anos. Muitas dessas vítimas foram enterradas na própria casa da Rua Cromwell, no jardim ou no porão.
Um dos episódios mais chocantes dessa história aconteceu dentro da própria família. Em 1986, Heather, a filha mais velha de Fred e Rosemary, desapareceu. Na época, os pais disseram que a jovem havia saído de casa para trabalhar ou viver em outro lugar, mas pessoas próximas começaram a desconfiar, porque ninguém mais teve notícias dela depois disso. Mais tarde, investigadores acreditariam que Heather poderia ter sido executada pelos próprios pais. A suspeita era de que Fred temia que a filha revelasse as violências que aconteciam dentro da casa. Durante anos, o desaparecimento dela permaneceu sem resposta. A história começou a desmoronar no início dos anos 90. Após novas denúncias envolvendo violência contra menores, a polícia passou a investigar mais a fundo o casal. Durante a busca na casa da Rua Cromwell, os agentes encontraram uma grande quantidade de material perturbador, incluindo dezenas de gravações feitas pelo próprio casal. Mas a descoberta mais chocante veio quando a polícia decidiu escavar o terreno da propriedade. Logo nas primeiras escavações, os investigadores encontraram o que restava de Heather. A descoberta confirmou os piores temores. Conforme as buscas continuaram, outros restos humanos começaram a aparecer no jardim e no porão da casa. Ao todo, foram identificadas várias vítimas ligadas ao casal. A residência ficou conhecida pela imprensa como a Casa dos Horrores. Fred e Rosemary West foram presos em fevereiro de 1994. Durante os interrogatórios, Fred chegou a admitir vários crimes, embora suas versões mudassem constantemente. Antes que o julgamento fosse concluído, ele tirou a própria vida em janeiro de 1995 dentro da prisão. Rosemary, por outro lado, enfrentou o tribunal. Em 1995, ela foi considerada culpada pela execução de 10 vítimas e recebeu prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade. A casa da Rua Cromwell foi demolida em 1996 para evitar que o local continuasse atraindo curiosos. Mesmo décadas depois, o caso dos West continua sendo lembrado como um dos mais perturbadores da história criminal britânica. Uma prova viva de como, por trás de uma casa aparentemente comum, podia existir uma realidade completamente diferente. Na manhã de 22 de março de 1999, algo completamente fora do comum aconteceu em uma estrada no Novo México, nos Estados Unidos. Uma mulher bateu na porta de um trailer pedindo ajuda. Ela estava nua, visivelmente ferida e com uma coleira de cachorro presa ao pescoço. Uma corrente de quase 2 metros se arrastava pelo chão enquanto ela tentava explicar o que tinha acontecido. O nome dela era Cynthia Vigil, de 22 anos. Pouco antes, ela havia conseguido escapar de um lugar que, segundo os investigadores, parecia cenário de um pesadelo. A fuga dela não só salvou sua vida, também levou a polícia até um homem que, por anos, havia conseguido manter seus crimes completamente escondidos. Esse homem era David Parker Ray. David Parker Ray nasceu em 6 de novembro de 1939 em Belém, no Novo México. Ele cresceu em uma família com dificuldades financeiras. Seus pais, Leland Ray e Nettie Parker, não conseguiram cuidar dos filhos por muito tempo, e David acabou sendo criado pelos avós maternos, Russell e Dolly Parker, em uma pequena fazenda. A relação com os pais era distante. O pai aparecia raramente, mas quando visitava o filho, levava revistas com conteúdo adulto. Muitas delas tinham material ligado a práticas de dominação e dor. David começou a se interessar por aquilo ainda muito jovem. Na escola, ele tinha dificuldade para se relacionar com outras pessoas, principalmente garotas. Era tímido, alvo de piadas e passava grande parte do tempo sozinho. Com o passar dos anos, começou a consumir álcool e substâncias ilícitas. Ainda adolescente, ele já fazia desenhos que mostravam mulheres sendo feridas ou presas. Mais tarde, chegou a afirmar que havia sequestrado uma jovem em 1957, mas a polícia nunca conseguiu confirmar essa história. Depois de terminar a escola, David seguiu a profissão do pai e se tornou mecânico. Conseguiu um emprego estável no departamento rodoviário do Novo México, na cidade chamada Truth or Consequences. Ele permaneceria nesse trabalho durante toda a vida. Na vida pessoal, teve 4 casamentos, todos terminando em divórcio. Ao longo desse período, ele continuava tentando encontrar alguém que aceitasse participar de suas fantasias.
Essa pessoa apareceu anos depois. O nome dela era Cindy Handy. Ela tinha cerca de 37 anos quando conheceu David. Havia se mudado para o Novo México após problemas com a lei em outro estado. Os dois descobriram que tinham interesses parecidos. A relação rapidamente evoluiu e Cindy acabou se mudando para a propriedade de David. Durante anos, David trabalhou em um projeto estranho dentro de sua propriedade. Ele comprou um trailer e começou a modificá-lo aos poucos. Usava peças e equipamentos que levava do trabalho ou comprava por conta própria. Quando ficou pronto, o interior do trailer parecia uma sala cheia de equipamentos improvisados. Havia correntes, cadeiras adaptadas, ferramentas presas nas paredes e objetos feitos por ele mesmo. No teto, um espelho havia sido instalado sobre uma cadeira metálica presa ao chão. As paredes tinham isolamento acústico, o que impedia que barulhos fossem ouvidos do lado de fora. David chamava aquele lugar de caixa de brinquedos. Ao longo dos anos 90, várias mulheres desapareceram em diferentes regiões dos Estados Unidos. Muitas delas eram jovens que haviam fugido de casa ou trabalhavam nas ruas. Segundo investigações posteriores, David costumava abordar essas mulheres durante a noite. Em alguns casos, ele se passava por policial para convencer a vítima a entrar no carro. Depois disso, elas eram levadas para o trailer. Dentro do local, David gravava fitas de áudio que tocava para as vítimas. Nessas gravações, ele explicava o que aconteceria com elas e dizia que poderiam ser libertadas caso obedecessem. Segundo relatos reunidos pela polícia, algumas mulheres ficaram presas ali por dias ou semanas. Muitas nunca mais foram vistas. Com o tempo, David passou a envolver outras pessoas em seus crimes. Cindy Handy ajudava a atrair algumas vítimas para a propriedade. Outro cúmplice foi Dennis Roy Yancey, amigo da filha de David. Em um caso confirmado, ele participou da execução de uma jovem chamada Mary Parker, de 22 anos. A própria filha de David, Glenda Ray, também acabou envolvida em alguns sequestros. Em 1986, ela chegou a procurar o FBI para denunciar o pai, mas sua história foi considerada exagerada e não avançou. Enquanto isso, David continuava levando vítimas para o trailer. Tudo mudou quando Cynthia Vigil conseguiu escapar. Naquele dia de março de 1999, ela estava presa dentro da casa de David com uma corrente presa à parede. Em um momento de distração de Cindy Handy, Cynthia conseguiu alcançar um chaveiro que estava sobre a mesa. Depois de várias tentativas, conseguiu abrir o cadeado que prendia a corrente. Quando Cynthia percebeu o que estava acontecendo, as duas entraram em luta corporal. No meio da confusão, Cynthia conseguiu fugir pela porta e saiu correndo pela estrada, ainda arrastando a corrente. Ela chegou até um trailer próximo e pediu ajuda. A polícia foi chamada imediatamente. Quando os agentes chegaram à propriedade de David Parker Ray, começaram a entender o tamanho do problema. O primeiro local revistado foi o trailer. Dentro dele havia equipamentos improvisados, ferramentas, objetos modificados e várias gravações. Algumas fitas mostravam o que acontecia com vítimas levadas para aquele lugar. Também foram encontrados diários escritos por David. A quantidade de objetos que não pertenciam ao casal chamou a atenção dos investigadores. Muitos pareciam ter sido guardados como lembrança das vítimas. A polícia chegou a estimar que mais de 50 mulheres poderiam ter passado por aquele trailer ao longo dos anos. David Parker Ray foi preso e julgado em 2001. Ele acabou condenado por vários crimes ligados a sequestro e violência, recebendo uma pena de 224 anos de prisão. Mesmo assim, muitas execuções nunca puderam ser oficialmente atribuídas a ele. Isso aconteceu porque os restos das vítimas quase nunca eram encontrados. Antes de revelar onde estariam enterradas, David teve seu fim em 2002, aos 62 anos, após um ataque cardíaco dentro da prisão. Com isso, muitos desaparecimentos ligados ao caso ficaram sem resposta. E o homem conhecido como assassino da caixa de brinquedos levou vários segredos com ele. Aileen Wuornos nasceu em 29 de fevereiro de 1956, na cidade de Rochester, Michigan, nos Estados Unidos. A história dela começou em um ambiente bastante instável. A mãe tinha apenas 14 anos quando se casou com o pai de Aileen,
que tinha 18. O casal já tinha um filho quando ela engravidou novamente, mas o relacionamento não durou. Eles se separaram 2 meses antes do nascimento da menina. A mãe tinha só 16 anos quando precisou enfrentar o parto sozinha. O pai de Aileen acabou preso algum tempo depois por sequestrar uma criança de 7 anos. Ele recebeu prisão perpétua e foi diagnosticado com esquizofrenia. Em 1969, ainda dentro da prisão, perdeu a vida. Aileen nunca chegou a conhecê-lo. Quando tinha 4 anos, a mãe decidiu abandonar os 2 filhos. Eles foram entregues aos avós maternos. Em 1960, os avós oficializaram a adoção das crianças e deram a elas o sobrenome Wuornos. A vida ali também não era fácil. Os avós tinham problemas com álcool e o ambiente dentro de casa era pesado. Aileen e o irmão sofriam ataques frequentes. No caso dela, as situações eram ainda mais traumáticas. Ainda criança, ela passou por episódios de violência dentro da própria família. Esses acontecimentos marcaram profundamente sua infância e ajudaram a criar um ambiente de medo e instabilidade. Com o passar dos anos, a situação só piorou. Aos 11 anos, Aileen já consumia álcool e outras substâncias ilícitas. Para conseguir dinheiro, começou a trocar favores por pagamento. Aquilo acabou se tornando uma forma de sobrevivência para ela. Aos 14 anos, ficou grávida. Como tinha muitos relacionamentos na época, não sabia dizer quem era o pai da criança. O bebê nasceu em 1971 e acabou sendo colocado para adoção. Pouco tempo depois, a avó perdeu a vida por problemas no fígado. A situação na casa ficou ainda mais complicada. Aos 15 anos, o avô expulsou Aileen de casa. Sem família por perto e sem um lugar fixo para morar, ela passou um período vivendo em uma área de mata próxima. Para sobreviver, continuou trabalhando como garota da noite, muitas vezes perto de estradas e bares. A vida nas estradas acabou levando Aileen para vários lugares diferentes. Aos 18 anos, ela foi presa no Colorado por dirigir embriagada, causar confusão e disparar uma arma de dentro de um carro em movimento. Ela costumava carregar uma pistola calibre 22, que dizia usar para se proteger. Na década de 70, pegar carona nas estradas era algo relativamente comum, principalmente entre jovens viajando pelo país. Aileen também se deslocava dessa forma. Em 1976, durante uma dessas viagens rumo à Flórida, ela conheceu um homem chamado Lewis Fell, um senhor de 69 anos que presidia um clube de iate local. Os dois se casaram rapidamente, mas a relação durou pouco. Em poucas semanas, Aileen acabou atacando o marido com a própria bengala dele. Uma ordem judicial foi emitida para impedir que ela se aproximasse novamente. O divórcio veio logo depois. Já adulta, Aileen continuava vivendo de programas e mudando de cidade com frequência. Por volta dos 30 anos, conheceu Tyria Moore, uma mulher de 24 anos que trabalhava em um bar. As duas começaram um relacionamento e passaram a morar juntas. Segundo relatos posteriores, Aileen parecia muito ligada a Tyria e afirmava que ela não tinha participação em seus crimes. Mesmo vivendo juntas, Aileen continuou trabalhando nas estradas para se sustentar. O primeiro caso aconteceu em 30 de novembro de 1989. Aileen estava na beira da estrada quando entrou no carro de Richard Charles Mallory, um homem de 51 anos. Eles foram até um local isolado. Inicialmente, Aileen disse à polícia que tinha agido para se defender depois de ser atacada. Mais tarde, porém, outra versão surgiu durante as investigações. Ela teria atacado o homem para roubar dinheiro. Esse episódio acabou se tornando o início de uma sequência de crimes. O padrão era sempre parecido. Aileen abordava homens que paravam na estrada. Depois seguia com eles até um lugar isolado. Em algum momento, sacava o revólver e atacava a vítima. Em seguida, levava dinheiro, joias ou o carro e abandonava o veículo mais tarde. Entre 1989 e 1990, 6 homens foram eliminados dessa forma. Todos tinham entre 40 e 65 anos. Na época, a polícia procurava um criminoso homem. O uso de arma de fogo em série não era algo comum entre mulheres, o que atrasou as suspeitas sobre Aileen.
A investigação começou a avançar depois de um acidente envolvendo o carro de uma das vítimas, o de Peter Abrams, um aposentado de 65 anos. Uma testemunha viu duas mulheres saindo do veículo após a batida. A partir disso, a polícia conseguiu montar um retrato falado. Digitais encontradas no carro foram comparadas com registros policiais e levaram ao nome de Aileen Wuornos. A foto dela foi divulgada na mídia. Em 9 de janeiro de 1991, agentes passaram a frequentar bares que ela costumava visitar. Em um desses lugares, um policial conseguiu identificá-la enquanto ela jogava bilhar. Pouco depois, ela foi presa. Com ela, os investigadores encontraram um revólver que mais tarde foi ligado aos crimes. Durante o julgamento, Aileen alternou entre diferentes versões do que havia acontecido. Em junho de 1992, decidiu se declarar culpada pelos crimes e insistiu que Tyria Moore não tinha participação. Ela foi condenada e recebeu 6 sentenças de pena capital. Em 9 de outubro de 2002, aos 46 anos, Aileen Wuornos foi executada por injeção letal em um presídio estadual da Flórida. O caso dela ficou marcado como um dos exemplos mais raros de uma mulher responsável por uma sequência de execuções nas estradas americanas. Uma história cheia de tragédias, decisões erradas e consequências que terminaram da pior forma possível. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.